Senhor presidente, mais uma vez, quero aqui utilizar o meu tempo para falar do orçamento público. Nós daqui a pouco vamos fazer análise do orçamento público municipal, mas eu quero já aqui deixar registrado aqui na minha fala o impacto que terá no município se, ao aprovar o orçamento em nível nacional e os cortes que estão previstos em nível nacional nas políticas públicas que são importantes. E eu quero, inclusive, chamar a atenção, por exemplo, o orçamento público federal, ele está cortando da educação o montante, foi feito um bloqueio na ordem de 2,4 bilhões, agora no dia 5/10, e isso tem um impacto, esse montante, ele tem um impacto na dotação orçamentária das despesas discricionárias do orçamento do Ministério da Educação, na ordem de 11,4%. E isso vai ter um impacto no orçamento do nosso município. Isso é bastante, vai ser impactante porque isso vai ficar um orçamento caótico e vai ter um impacto no transporte, na alimentação, na internet, nas bolsas de estudos, dentre outros elementos, para aqueles alunos pobres e que precisam desse incentivo, desse benefício concedido e deveria ser garantido no orçamento público da União. Mas também o governo federal cortou do orçamento público 90% da verba destinada à violência contra a mulher. 90%, senhor presidente. Isso significa que tinha um montante de 107 milhões de reais em 2020, agora no orçamento que foi para a Câmara dos Deputados vai restringir a 9,1 milhões. A senhora me concede uma parte? Pois não. Quero falar em nome do próprio movimento negro. Sabe como que eu acabo com uma política pública? Eu não preciso ir lá e acabar com ela, é só tirar o dinheiro. Só tirar o dinheiro. Porque aí ela não tem como se concretizar no mundo real. Exatamente. Bem observado, vereador. Bem, pois é, este corte de verba, ele vai impactar na Casa da Mulher Brasileira, vai afetar todas as violências das mulheres, as mulheres vítimas de violência doméstica, como serviço da assistência social e da saúde, e também nas políticas pela igualdade racial. Vai ter um impacto direto nessas políticas e a gente precisa falar. E de acordo, quando nós estamos falando da violência doméstica, por exemplo, no ano de 2020, que são os últimos dados que tem, nós tivemos 2.451 casos de feminicídios e nós tivemos 100.398 estupros. E aí, nós, em vez de termos aumento das verbas do orçamento público da União, nós temos redução de verbas e isso vai piorar a violência contra a mulher. Além disso, nós temos, a União também retira 1 bilhão do orçamento para a educação básica, que é a educação, por exemplo, o programa do EJA e a educação infantil terão um impacto na ordem. Quando tem esse impacto de 1 bilhão, significa 96% dos recursos para a educação infantil e 56% para a educação de jovens e adultos. Isso é um impacto grande na educação do nosso país. A Casa Verde e Amarela também tem um corte, sabe de quanto?
140 mil moradias. O país tem um déficit habitacional na ordem de 5,9 milhões de casas. E isso é um dado da Fundação de 2019. E tem 1,5 milhão de domicílios precários. Portanto, o governo federal está tirando recursos da Casa Verde e Amarela para simplesmente na ordem de 140 mil. Isso é um impacto no orçamento da União de 95,3%. Mas não é só. Também tem o corte de 95% de verbas do Centro do Cadastro do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, que hoje é de R$ 600, inclusive previsto o empréstimo consignado, não tem verba destinada. Na verdade, aqueles hoje que são beneficiários do auxílio vão perder o auxílio a partir de dezembro e ainda endividados, porque tem autorização do governo federal para os empréstimos consignados. E aí, isso é um problema sério. Além de, e isso vai impactar nos CRAS e nos CREAS. Há uma grande possibilidade dos CRAS e os CREAS deixarem de existir por conta desses cortes que está acontecendo no orçamento do governo federal. Além disso, o governo federal quase que zera as verbas de programas alimentares no orçamento de 2023. E aí, ao cortar essas verbas, que vai na ordem de 95% a 97%, senhor presidente, sabe quem vai ser afetado? Os pequenos produtores, os pequenos agricultores e as comunidades tradicionais, como as quilombolas. O programa Cisternas, que permite o acesso da água para o consumo humano, também vai ser afetado. Então, esse é um problema muito sério que vai acontecer no nosso país com esse orçamento que está sendo encaminhado para a Câmara. Da farmácia popular, senhor presidente, está sendo cortado 50% do orçamento público. Isso vai impactar diretamente na população mais pobre, que tem o acesso àquela medicação, que é a medicação para pressão alta, a pressão para diabetes. Só pela ordem para concluir, senhor presidente, na questão da saúde. Então, acho que assim, eu quero deixar aqui registrado essas questões, porque isto vai afetar diretamente as finanças do município. Inclusive, as creches e também a construção de creches está tendo um corte na ordem de 97%. Então, nós estamos com um problema muito sério. Agora, isso é tudo para que depois o orçamento secreto tenha dinheiro para as emendas parlamentares. Então, quero deixar aqui registrado isso, porque a população precisa saber do que está acontecendo em nível nacional, com o orçamento público e o papel que vai ter o orçamento secreto lá na Câmara dos Deputados para controlar todas essas verbas de acordo com os seus interesses escusos que está acontecendo no nosso país. Muito obrigada.